Olá! Vamos juntos desvendar uma jornada fascinante, a do dinheiro público. A gente vai seguir o rastro dos recursos, desde quando eles saem do bolso das pessoas como impostos, até se transformarem em serviços que todo mundo usa, como uma escola novinha. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que todo mundo já deve ter-se feito. Como é que o dinheiro de um imposto realmente se transforma em uma escola? Parece uma coisa distante, não é? Mas é um processo que conecta diretamente a contribuição de cada um a um resultado bem concreto, que a gente pode ver e usar no dia a dia. Bom, para a gente entender esse caminho, o primeiro passo é sacar uma coisa. Por que, afinal, um governo precisa de um orçamento? Não é só burocracia, não. O orçamento é, na verdade, a peça fundamental que organiza a gestão do dinheiro que é de todos nós. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. O conceito-chave aqui é o de finanças públicas. Pensa nelas como se fosse o sistema operacional do Estado, sabe? É tudo o conjunto de atividades que o governo faz para conseguir dinheiro, principalmente com impostos, e depois aplicar esse dinheiro naquilo que a sociedade precisa, como saúde, educação e segurança. Então a ideia é um ciclo. O Estado recolhe uma parte da renda da sociedade e, em troca, devolve tudo isso em forma de benefícios que alcançam muita gente. É quase como uma grande troca coletiva. Os impostos se transformam em escolas, hospitais, estradas. A chave aqui é essa devolução com impacto social gigante. Agora que a gente já entendeu o porquê de tudo isso, vamos ver o como. Esse planejamento do governo não é feito de qualquer jeito, de forma aleatória. Pelo contrário, ele segue um roteiro muito bem definido por 3 leis principais. São elas que, juntas, definem o futuro do dinheiro público. E esse processo funciona em 3 etapas que vão do mais geral para o mais específico. Pensa no funil. Começa com uma visão bem ampla, de longo prazo, depois afunila para as prioridades do próximo ano e, no final, detalha exatamente onde cada real vai ser gasto. O primeiro passo é o PPA, o Plano Plurianual. Imagina ele como o grande mapa estratégico do governo, com uma visão para 4 anos. Aqui, a gente não está falando de gastos pequenos, mas sim das grandes missões, dos grandes objetivos, como, por exemplo, levar saneamento básico para mais gente ou modernizar a infraestrutura do país. Na sequência, entra em cena a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O papel dela é ser uma ponte. A LDO olha para aquele plano gigante de 4 anos do PPA e diz: ok, de tudo isto aqui, o que é prioridade para o ano que vem? É ela que define o foco para o próximo período. E aí, finalmente, a gente chega na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa é a parte mais pé no chão, a mais concreta de todas. Se o PPA é o destino da viagem, a LOA é o GPS detalhando cada rua. Ela é, basicamente, a lista de compras do governo para aquele ano. Estima as receitas e autoriza, em detalhes, cada despesa. Então, para ficar bem claro, o PPA é a visão estratégica, o plano de voo para os próximos 4 anos. Já a LOA é tática, é o plano de ação detalhado para um ano. Um define as grandes metas, o outro autoriza os gastos para a gente chegar lá, 1 ano de cada vez. E olha, nada disso acontece na bagunça. Existe um calendário super rígido, definido em lei. O governo, que é o poder executivo, prepara as propostas. Mas quem bate o martelo é o Congresso, o poder legislativo, que representa a sociedade. Essas datas garantem que todo ano comece com o orçamento novinho, pronto para ser executado. Ok, o plano está no papel, foi aprovado. E agora, como é que essa papelada toda se transforma em algo de verdade? Como a construção daquela escola que a gente falou lá no começo. É que gastar dinheiro público não é como passar o cartão de crédito. É um processo bem cuidadoso que tem 3 estágios obrigatórios. Eles foram criados justamente para garantir que cada centavo seja usado do jeito certo e com transparência. E esses 3 estágios são empenho, liquidação e pagamento. Pensa neles como um sistema de segurança com 3 travas. Juntos, eles garantem que o dinheiro só seja liberado depois que o serviço contratado for entregue e verificado. Primeiro, vem o empenho. É aqui que o governo assume um compromisso oficial. Ele basicamente diz: ok, vamos construir a escola, e o dinheiro para isso já está separado e garantido aqui no orçamento. A partir desse momento, o Estado tem uma obrigação de pagar. Depois vem a liquidação. Essa etapa é crucial, é a hora da checagem. O governo vai lá e confere se o que foi combinado no contrato foi realmente entregue. Usando o exemplo da escola, os fiscais vão ver se as paredes foram levantadas, se o material é o correto, é a prova dos 9. Sem essa comprovação, o dinheiro não sai. E só depois de tudo conferido, tudo liquidado, é que a gente chega no último estágio, o pagamento.
Aí sim, a autoridade responsável emite a ordem e o Tesouro Nacional transfere o dinheiro para a empresa que construiu a escola. Pronto, a obrigação foi cumprida. Certo, a escola foi construída, o dinheiro foi pago, mas e aí? Quem garante que todo esse processo foi feito da maneira certa, sem nenhum desvio, sem desperdício? A ideia de fiscalização não é nova. Tem uma frase famosa do filósofo Montesquieu que resume bem a questão. O poder, por natureza, precisa de limites. É exatamente por isso que, para cuidar do dinheiro que é de todo o mundo, é fundamental ter um sistema forte de vigilância e controle. E essa fiscalização acontece de duas formas principais. De um lado, tem o controle institucional, que é quando órgãos do próprio governo fiscalizam uns aos outros, como os tribunais de contas. E do outro lado, algo super importante, o controle social, que é quando a própria sociedade, cada cidadão, assume o papel de vigiar como o dinheiro público está sendo usado. E olha que legal! Não faltam ferramentas para a sociedade fazer esse controle. Existem os conselhos de saúde e educação, as audiências públicas, o portal da transparência. São vários canais que permitem um acompanhamento bem de perto dos gastos. A participação das pessoas é fundamental nesse processo. Então, fica claro que a participação da sociedade em fiscalizar não é só um direito, é uma peça-chave que deixa todo o sistema mais transparente e eficiente. No fim das contas, é um mecanismo que fortalece a própria democracia e ajuda a prevenir o mau uso do dinheiro público. Conhecer essa jornada, do imposto até à escola, nos dá uma ferramenta poderosa, a informação. Entender o caminho do dinheiro público é o primeiro e mais importante passo para que a sociedade participe mais e para que os recursos de todos sejam usados da melhor forma possível. A grande questão que fica é como esse conhecimento todo pode ser transformado em ação.